9h, 1 minutinho, e a gente está chegando com o nosso TBC+, nessa quarta-feira com cara de sexta, porque é véspera de feriado, né? Mas a gente está chegando com cultura, entretenimento, para fazer companhia para você até às 10 da manhã. Aqui do meu lado, Ivan Abdala, tá animado, Ivan? Ô, citou, Michele, quarta e sextou pra gente aqui, ó, mistura de quarta com sextou. A gente fica feliz, porque eu acho que eu tava precisando. Tá. Os últimos dias não foram fáceis. Rolou estresse. Você sabe que eu nem preciso te contar do meu estresse, né? Não, a gente vai ter alguns dias para descansar, para voltar revigorado semana que vem, viu? Amém. Agora, Mi, vamos falar então o que a gente tem no nosso programa de hoje, porque apesar da gente falar que sextou, mas ainda é quarta-feira. E quarta-feira a gente tem a presença aqui da galera da Secult Goiás, que hoje vai falar mais ainda sobre o concurso Canto Kids. Ó, e tem bate-papo com o pessoal do coletivo Desencuca, que trata doenças mentais com a arte. O Gil Bonfim chega já para deixar a gente sempre muito bem informado. E a gente ainda vai falar sobre a proteção a obras de arte em tempos de guerra, um assunto diferente, né? E lógico que a gente tem as dicas do que vai rolar nesse feriado aqui na cidade e no interior para você se programar. Então se ajeita aí, porque o nosso TBC+, está no ar. E aí, Ivan Abdala, a gente começa falando de cultura? Exatamente, 9h03, a gente vai bater um papo com ela que já está aqui com a gente, Raíssa Coutinho, ela que é a superintendente de Fomento e Gestão Cultural da nossa Secretaria de Estado de Cultura. Bom dia, Raíssa, seja muito bem-vinda. Bom dia, Ivan, bom dia, Michele, bom dia aos nossos Raíssa. Telespectadores do TBC+, uma alegria sempre estar aqui com vocês. Bora então falar mais uma vez, vamos bater nesse martelo do nosso Canto da Primavera, que é para todo mundo estar lá em Pirenópolis. Vamos, Canto da Primavera, Canto Kids, está chegando a hora, né? Então bora lá, bora começar então. Não é? Que canta, eu tava assistindo um stories ontem, acho que da Sabá, ela dando treinamento lá e ela brincando com as crianças. Eu falei assim, gente, eu podia ter uma aula dessa quando eu era pequeno, porque a minha frustração é de não cantar. Bom, por quê? Já acabou a vida? Não tem mais chance? Não, mas a voz já não tá mais aquela coisa essa assim, voz né? maravilhosa. Ele quer elogio, não quer, Raíssa? Super em tempo. Inclusive a Sabá tem feito as oficinas com as crianças, preparando as crianças para o Canto Kids, que começa agora no dia 13, mas teremos diversas oficinas durante o Canto da Primavera, o cantão que a gente chama, Tá vendo, durante né? o Tá cantão. vendo? Vamos começar, daqui uns 10 anos, então, daqui uns 10 anos. Para! Agiliza isso aí. Mas Então, é conta isso, pra gente. Então, Raíssa, como é que tá? Então, começa agora de 13 a 17 de setembro, lá na cidade de Pirenópolis, a segunda edição do Canto Kids, que é o nosso novo concurso, né, de música voltado para o público infantil, de 4 a 14 anos. A primeira edição foi um grande sucesso e veio para podermos incentivar as nossas crianças na área musical, né? O grande diferencial desse concurso é que nós vamos até os povoados. Então, são 4 etapas que acontecem, né? 4 eliminatórias, 3 delas em povoados, uma delas em Pirenópolis e a grande final na cidade de Pirenópolis. O evento tem 2 categorias, a primeira para crianças de 4 a 8 anos e a segunda de 9 a 14 anos. Só podem participar 10 crianças por categoria, 20 no total para cada região. Isso é um incentivo local, pois o concurso é apenas para crianças que residem em Pirenópolis. Inclusive, vários municípios do estado já têm solicitado a Secult para que o canto aconteça em outras cidades também. Imaginei que isso fosse acontecer. Nós também. Já Daqui a pouco se cria um circuito ali, que nem das cavalhadas, já pensou? Eu imaginei que se eu fosse vizinha de Pirenópolis, ele visse os coleguinhas tudo participando e eu não pudesse, na minha cidade, eu também queria que tivesse. E nós recebemos uma grande quantidade de contatos de mães, de pais, de crianças que queriam se inscrever para o Canto Kids, sendo de outras cidades. Então, a gente está com essa sementinha. Quem sabe 2024 a gente vem com o circuito do Canto Kids. Já bom. Estamos pensando nisso também. Então, o concurso, ele vem nas 4 eliminatórias. A avaliação, a classificação e a eliminação dos candidatos é realizado por uma comissão julgadora composta por profissionais reconhecidos. As crianças são preparadas, estão sendo preparadas, né, pela Sabá Moraes, que tem grande competência para isso, né, está na praia dela. E as premiações
premiações para os vencedores. Primeiro lugar, a premiação de R$4.000. Segundo lugar, R$3.000. E o terceiro, R$2.000. Além do troféu, da premiação em dinheiro, todas as crianças recebem uma medalha de participação e entram nesse clima mesmo do Canto Kids, que é o nosso festival queridinho, né? Porque o público infantil realmente cativa a todos, né? O festival é promovido pelo governo de Goiás por meio da Secretaria de Estado da Cultura. A correalização é da Universidade Federal de Goiás por meio da RTVE, que é a Fundação de Rádio e Televisão Educativa da UFG. Também conta com a parceria da Secretaria de Estado da Retomada, do Goiás Social e da Prefeitura de Pirenópolis. Galera de peso aí apoiando, né? Então, só confirmando, de 13 a próximo final de semana, se programe aí. Agora dá para se programar para algo nesse fim de semana, né? Esse final de semana, amanhã, né, acontece mais uma etapa do Circuito das Cavalhadas, 7, 8 e 9 na cidade de Corumbá de Goiás, ali do ladinho de Pirenópolis, né? A partir das 14h30, amanhã estaremos lá em Corumbá. Sexta e sábado, 8 e 9, em Pilar de Goiás. Então, quem estiver de bobeira aí no feriado, tiver condições de prestigiar o Circuito das Cavalhadas, já é a reta final. Depois dessa etapa, teremos a cidade de Goiás em outubro, já vai para lá, passa ali em Salto de Corumbá, hein, Michele? Já dá aquele mergulho lá, ó. Ai, água gelada, meu Deus, eu acho bonito para olhar. Com o calorzão que tá fazendo. Eu olho, tiro foto, faço vídeo, mas a água mesmo gelada, para mim entrar e mergulhar mesmo. Agora, eu sou gato nisso. Raíssa, para quem estiver aqui na nossa cidade, na nossa capital, tá rolando filmes no Cinecultura nesse feriado? Estão sim. O Cinecultura renova a grade de programação dessa semana e nós vamos acompanhar com vocês. O filme Luz nos Trópicos é um filme brasileiro. Ele tem uma produção, né, brasileira. O longa traz as telinhas a história de um jovem de ascendência indígena, parte de onde mora, no norte, para descobrir a história do seu povo no coração da América do Sul. Uma densa estrutura de histórias e linhas do tempo, enredados por cosmogonias indígenas, cadernos de viagem, literatura antropológica. O filme é um tributo à abundante vegetação das Américas e às populações nativas do continente. Um filme de navegação livre como um rio sinuoso. É isso aí, a gente está vendo aí o trailer enquanto você falava, belíssimas imagens. Belíssimas imagens. O filme ele está em cartaz às 2h30 da tarde, se eu não me engano, lá no Cinecultura. Isso. Temos também, né, a estreia do filme Herói de Sangue. É um filme baseado no passado que a França gostaria de esquecer. Então, é um filme francês, né? De 2023. Um pai senegalês fará de tudo para salvar... Um pai senegalês fará de tudo para salvar seu filho de 17 anos, recrutado à força para lutar pelos franceses na Primeira Guerra Mundial. E atenção, este foi o filme francês de maior bilheteria do ano de 2023. Olha, então é sucesso aí, hein? Olha, mas a França apresenta realmente umas produções muito interessantes, exatamente, né? Eu nunca esqueço daquele Intocáveis, aquele filme me tocou profundamente. E esse filme está em cartaz às 8h30 da noite, tem classificação de 14 anos. 14 anos. Tem mais um lá ainda, né, Raíssa? Tem ainda um filme americano, né, A General, longa norte-americano, conta a história de espiões que roubam a amada locomotiva de um engenheiro que a persegue sozinho através das linhas inimigas. Olha que legal. Esse é um filme de classificação de 16 anos. E passa às 11 horas da noite, né? Então dá para ir ali, jantar e curtir depois o Cinecultura ali no centro da nossa capital. Exatamente, no coração da cidade, né? O centro está bem, tá sendo revitalizado, né? A gente vê restaurantes, pizzarias, lanchonetes, assim, bem pitorescos, cafés, bem legais, né? Cafés, charmosos. Tô precisando dar um rolê nesses cafés lá, eu adoro. Michele tem um perfil de café. Outro dia a gente fala sobre isso, viu? Eu até preciso movimentar, porque, gente, não tá fácil também. Essas cafeterias têm que ajudar a gente. Eu entendo que é coisa gourmetizada, mas o custo... por mim, eu ia todo dia mas é bem diferente a gente ir na padaria do nosso bairro ali, né? Mas, enfim, adoro. Agora, Raíssa, e a Cora Coralina, nossa queridinha Vila Cultural Cora Coralina? Então, na Vila Cultural, né, nós seguimos com a exposição do Léo Pincel, 1990-2023, Pinturas, Objetos e Outros. A mostra individual reúne 40 obras de pinturas de pequenas e grandes dimensões, além de esculturas e objetos produzidos pelo artista goiano nos últimos 30 anos. Na mostra, o visitante poderá apreciar um panorama dos trabalhos de Léo Pincel, que iniciou sua carreira no início dos anos 80,
60 e transitou por inúmeras linguagens e movimentos artísticos em Goiás. A curadoria compartilhada entre o artista e o curador Gilmar Camilo, nosso prata da casa. Bom demais. E essa exposição segue só até agora? Só até agora, dia 10 de setembro, na Sala Antônio Poteiro. Entrada gratuita e lembrando que o espaço pet friendly. Bom demais. Legal. Raíssa, eu sei que você vai ter muito trabalho nesse feriado, já que você falou que você vai lá para acompanhar as cavalhadas. Estarei lá, se vocês quiserem participar conosco. Eu vou te falar, se tiver um lugarzinho para ficar, porque o meu negócio é ir e ficar, eu não quero ter que voltar, não. Ir e voltar ninguém merece. Obrigada, Raíssa. Bom trabalho. Gente. Bom trabalho e até semana que vem. Obrigada. Bom feriado. Gente, agora nós vamos para um bate-papo sobre um assunto diferente e interessante. Olha só, você já pensou na questão da preservação das obras de arte em tempos de guerra? Bom, a gente não quer falar de guerra, graças a Deus o Brasil normalmente fica fora desses rolês mais problemáticos mundiais, mas infelizmente a gente vê que o mundo acompanha aí essa questão terrível da guerra da Rússia contra a Ucrânia desde o ano passado e parece que está longe do fim, né? A gente sabe que a Rússia e a Ucrânia são importantes berço cultural da humanidade, mas como proteger as obras de arte em tempos de guerra? E não só falando de guerra, mas de acidentes e problemas que podem vir a acontecer relacionados à arte. Então a gente vai bater um papo com a Poliana Franco, que é professora, pesquisadora e mestre em arquitetura. Bom dia, bem-vinda ao TBC+, Poliana. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês, que eu possa colaborar um pouquinho e poder trazer um pouco de conhecimento sobre esse tema que é tão importante para nós, né, nesses momentos de conflito para toda a sociedade. Então a gente já pode começar a falar, então, por que é importante ter esse cuidado, né, de preservar o patrimônio cultural dos locais em tempos de guerra? Geralmente são situações muito críticas, né? Nós percebemos que as pessoas elas já passam por um desgaste muito gigantesco, muitas das pessoas ficam desabrigadas, né? Vou trazer uns dados aí que não são somente a respeito do patrimônio da arte, mas também dessas pessoas que ficam à mercê dessa situação de crises humanitárias. Nós temos hoje, segundo a agência da Organização Nacional das Nações Unidas, para refugiados, que elas nos informam que tem mais de 110 milhões de pessoas até maio de 2023 que estavam forçadas, né, a se deslocarem das suas regiões de origem, seja por motivo de violência, de instabilidade política, dessas guerras civis, e, consequentemente, essas pessoas perderam tudo, seus lares, seja parcial ou totalmente, e também toda a referência, identidade que elas tinham para com esses referenciais históricos. Então, aquela convivência onde as crianças brincavam, então os lugares onde elas frequentavam, as famílias, né, que levavam os hospitais, então tudo ficou arrasado. Então, dentro dessa logística, dessa situação, o que nós temos? Esse processo de recuperação que é muito difícil e doloroso. Então, se perde um símbolo também muito direcionador da cultura de um povo. Hoje, a gente falando de guerra e tal, a gente passou por um momento aqui no início do ano no Brasil também que coisas nossas foram destruídas. Sim. Como é que a gente pode então criar proteção para que a nossa história seja preservada? Você, no caso, está citando a questão da realeza lá em Teresópolis, lá na área do Rio de Janeiro? Atos 8 de janeiro. Porque você vê que tivemos também, do final, né, para o início do ano, Teresópolis, que teve a questão lá da casa de Dom Pedro. Você vê que é muita coisa. Exatamente. Eu estou tentando trazer um pouco mais para a nossa realidade. Não foi uma guerra, mas foi um conflito, né? Bem sério. Para além das políticas que nós temos patrimoniais, né, as políticas que, no campo da arquitetura, né, o Instituto Nacional de Proteção ao Patrimônio Histórico, então, para além disso, existe o que nós estamos fazendo aqui hoje, que é justamente essa parte de educação patrimonial. Então, isso é muito importante, reforçar a todo tempo a relevância da história, né, como que isso nos forma, a referência que os nossos filhos vão ter sobre isso.
Então, tudo isso vai ser formador de caráter, né? É uma referência que nós temos para a construção do que se segue. Então, todo o conhecimento e toda a nossa história, ela é baseada num processo que veio antes de nós. Então, ela não surgiu do nada, né? Um passo a passo. E muitas das vezes, né, seja aqui no Brasil, seja se a gente pegar a Europa, né, ou o mundo como um todo, nós perdemos ali centenas de anos e, às vezes, né, em frações de segundo, que são desses conflitos. Então, principal, claro, caminhando ali junto com as legislações, é também manter a população informada da importância, né, desses espaços e de que como isso é cuidado e interfere como um povo. É porque a gente viu muita, nesse que você citou, por exemplo, muita depredação. As pessoas pareciam não ter a mínima noção do prejuízo cultural e histórico para o país, né? Como se fosse qualquer coisa. Eu estou destruindo uma cadeira, um quadro, um busto, joias, enfim, peças super antigas, assim, sem a menor preocupação. É uma falta de educação, assim, básica, né? Assim, realmente, assim, ao pé da letra. Sim, uma educação, se a gente for pensar também artística nesse sentido, né? Porque acaba que durante a história nós tivemos toda uma elitização, né, dessa parte de arte, ficava sempre num campo muito erudito, em coisas nesse sentido, né, nessa esfera. Então isso acaba às vezes afastando essa população. E aí o que nós precisamos é trazer essa população para perto, né? Talvez igual vocês mencionaram aí com o que vocês estavam conversando anteriormente, né? Tem cultura, essa divulgação de cultura, aproximar. E falando exatamente disso, é que eu ia entrar ainda mais regionalizado ainda. Goiânia é uma capital que tem um acervo Art Deco belíssimo no centro da cidade. E a gente passa ali pelo centro e vê aquelas placas das lojas tampando. Isso é uma forma também de não valorizar a nossa arte, o nosso patrimônio, né? Sim. Uma poluição visual terrível, né? Eu como professora dessa parte de arquitetura, eu sempre reforço com os alunos também, porque às vezes antes de entrar para a arquitetura, as pessoas ficam assim, não, cidade. Então, andar por essa cidade também é importante, conhecer a história. Nós temos aqui esse acervo que é muito rico, né? E assim, como fica ali apagado no meio da cidade, porque antes era numa escala ali, numa proporção em relação aos outros edifícios, antes não tinha nada no início da cidade. Então, quando nós estávamos nesse meio, aqueles edifícios lá, um grande hotel, ele era muito exuberante, muito monumental, mas próximo dos nossos edifícios de hoje, realmente ele fica apagado. Então, se nós não nos esforçamos em divulgar isso, em trabalhar com os nossos alunos, trabalhar com a sociedade, esse tipo de divulgação, de relação, realmente, trabalhar a questão cultural, nós não conseguimos aí ter também essa conscientização das pessoas, seja frente à arte, seja também à arquitetura e à história de um povo, de uma comunidade. Agora a gente vê nessa questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, eles têm abrigos para proteger a população em situações de guerra, inclusive estão sendo importantes nesse momento. O Brasil tem abrigos de guerra? Qual a importância de países como o nosso, por exemplo, que não tem recente histórico de envolvimento com guerra, em ter abrigos? É necessário que todos tenham? Como é que você vê isso, professor? Como que funciona? Vou explicar um pouquinho, às vezes, para as pessoas que estão nos assistindo, o que seriam esses abrigos. Certo. Então, assim, quando nós estamos em situação de conflito armado, crises humanitárias, desastres ambientais ou climáticos, nós precisamos de construções, seja que sirvam como lares temporários para as pessoas, né, que estão desabrigadas, como os números que eu citei aqui. 110 milhões de pessoas. 110 milhões. Muita então, gente. Assim, seja nesse sentido, seja também porque elas não precisam só de dormitório, elas vão precisar de assistência sanitária, elas precisam de água potável, de meios de comunicação para que elas avisem aos amigos, aos familiares a respeito, né, desse tipo de assunto, de como elas estão, se elas estão vivas. Então, são situações... Ou seja, não é só um galpão, tem que ser uma construção com uma mínima questão de infraestrutura mesmo. Que dê a elas segurança e uma possibilidade delas se reconstruírem. Num primeiro momento, elas vão fazer ali uma reconstrução que realmente seria abrigá-las de maneira temporária, como o próprio nome diz, emergencialmente. Mas vamos pensar em situações, seja na história da Ucrânia, que nós temos ali que reconstruir cidades.
essas pessoas elas precisam se reerguer, não somente fisicamente, como emocionalmente. Então, elas precisam desse espaço que assegure a elas, nessa situação de vulnerabilidade, o acesso aos direitos humanos básicos, né, de água, alimentação, segurança, moradia. Mas também, conforme isso vai passando durante essa reconstrução, nós precisamos também de garantir escolas para essas crianças retornarem. Então, elas precisam dar prosseguimento também à vida delas. Aqui no Brasil a gente tem abrigos? Tem... E aí o que acontece? Quando a gente traz para o Brasil, aí vai mudar um pouco as situações que nós passamos. Então, o que nós passamos aqui? Às vezes não temos terremotos, não temos essas crises armadas como nós vimos fora. Mas tem aquele desabamento de terra que some quase com a cidade, alagamentos. Exatamente. Então, os nossos abrigos temporários, emergenciais, eles vão entrar dentro dessa lógica, justamente das chuvas torrenciais que nós temos. Então, vão abrigar as pessoas neste momento. E não necessariamente precisam estar prontos ali. Tem escritórios de arquitetura, empresas que vão trabalhar com esse tipo de construção, vão inclusive fazer disso ali até às vezes um modelo de negócio, né? Porque é preciso construir estruturas que elas sejam flexíveis, que elas tenham um custo baixo, que a gente consiga encaixar, para que seja também executada de maneira rápida, né? Porque a gente precisa auxiliar essas pessoas em uma situação que não espera meses para ser construída. Então, a gente precisa fazer rápido. E aí existem empresas que que já trabalham dentro da arquitetura com isso, mas aí nessas situações, o que nós temos também? Muita ajuda de fora, seja tratando de Brasil, seja quando acontece em outros países. Esse tipo de coisa. Exatamente, esses departamentos dentro da ONU que vão entrar com organizações nacionais não governamentais em todo o mundo, a nível global. E aí o que vão fazer? Vão implementar nos lugares que precisam desse tipo de infraestrutura, esse auxílio para as pessoas. Então, podem tanto desenvolver essas construções no momento, como também criar a partir de situação, porque nós às vezes não conseguimos prever, né, o que vai acontecer. Então, o que a gente precisa é trabalhar custo-benefício e trabalhar essa flexibilidade para eu implementar uma construção independente do clima, do terreno e das condições adversas, porque nesses momentos os recursos são os mínimos possíveis. E hoje essas condições adversas, a tecnologia já consegue nos ajudar nisso? Por exemplo, um museu, a tecnologia já consegue fazer a preservação no museu, como aconteceu no caso lá do Pegou Fogo, no Museu Nacional, no Rio de Janeiro? Nós temos na tecnologia, aí são várias as possibilidades. Nós podíamos ficar aqui conversando muito sobre esse escopo da tecnologia. Mas nós temos uma série de mapeamentos em 3D, que às vezes, quando são feitos antes, depois são utilizados, inclusive, para reconstituir cidades. Então, isso é bem interessante nesse sentido. Então, a gente consegue ter uma certa fidelidade, né? Mesmo que a reconstrução, ela sempre é uma fatalidade, né? Porque vamos pensar que nós temos aí 500 anos de uma história. Eu não consigo retornar ao mesmo material. Então, muitas das coisas eu vou ter que reconstituir, às vezes uma tinta, algo que colava. Eu não vou conseguir criar isso hoje. Eu consigo criar algo, às vezes até diferente, ou às vezes até mais aprimorado, porém não é a mesma característica do inicial, não é o original. Então, o ideal realmente é a gente partir para essa preservação e essa educação nesse sentido. Hoje se acredita que a internet, a tecnologia mesmo, a inteligência artificial, os museus vão acabar dando espaço para a digitalização, para espaços onde você na sua casa possa abrir um site e acompanhar essas obras, hoje já alguns museus internacionais trazem esse tipo de plataforma, onde algumas exposições nós podemos acessar. Visita virtual. E aí nós podemos acessar tudo feito a partir desse mapeamento em 3D, e aí nós conseguimos ter experiências, até mesmo dentro nós da arquitetura, acredito que disciplinas como história, conseguem fazer essas visitas e proporcionar aos alunos, que às vezes não têm contato. Aqui nós temos referência com Art Deco, mas muitas das vezes não temos referência, né, com a arquitetura grega, com a arquitetura romana, enfim, uma série de histórias que também fazem parte da nossa formação, né, enquanto indivíduo. Então, dentro dessa logística, a gente consegue apreciar um pouco, mesmo que a distância, né, para aqueles que não têm o acesso facilitado para viajarem. Então, a gente tem essa possibilidade, sim,
E também esses museus tendem a não fechar as suas atividades, mas a irem se transformando. Então, todos esses lugares de história, além de garantir mais acessibilidade nesse sentido à população, também vão conseguir aí e precisam flexibilizar suas atividades. Então, hoje a gente já vai ter, por exemplo, as chamadas mediatecas, que aí vão trazer várias mídias dentro de um museu, por exemplo. Então, mas há aí uma não tem a mudança. mesma graça, né, de você ir lá, ver a peça, sentir... Eu acredito que houve para uma nós aqui é muito banalização? diferente. Você acha que houve uma banalização da cultura com a chegada aí desse recurso digital, virtual, dessa tecnologia? Eu acredito que é muito que talvez seja até clichê de falar. Nós temos um acesso muito grande à informação, né? Mas nem sempre essa informação é conhecimento. Então, é o que eu sempre reporto para os alunos, né? Nós temos uma facilidade muito grande com isso que chega às nossas mãos, com os canais, né, com os podcasts, com todas as possibilidades que nós temos. Mas nem sempre nós vamos mais para descobrir a fundo. Às vezes a gente aceita aquilo que nós estamos ouvindo. A né? experiência é diferente. A experiência é completamente ir ao diferente. museu, você conferir ali de perto uma instalação, tem né? o cheiro, tem a história ali. Tudo. tem- Você, é uma imersão cultural, histórica. É diferente de você abrir a tela do computador, do celular e dar aquela passada. É o que você falou, de perto você vai ver uma textura, você vai ter ângulos diferentes para você estar observando. A gente, quando vai, dá uma viajada, né? Nossa, Você para demais. numa obra lá e fica pensando o que a pessoa pensou ao fazer aquilo. Pelas telas, de modo geral, de computador e tal, não tem É mais limitado, essa né, troca, nesse né? sentido. Agora, Pelo menos até professora então. Poliana, para a gente caminhar para o encerramento aqui, o que a gente pode fazer para preservar, então, o nosso patrimônio histórico, como a cidade de Goiás tem feito, tem levantado. A gente estava aqui com a superintendente de cultura do estado, falando das cavalhadas, que é um patrimônio histórico nosso. O que a gente pode fazer, então, para preservar? Bom, eu acredito que é isso que eu reforcei aqui a todo momento, né? Nós, como professores, divulgamos a história, né, aos nossos alunos. Vocês também aqui, através da mídia, fortalecer esse tipo de incentivo à cultura, né? A parte governamental é trabalhar para reforçar o cumprimento e fortalecer essas leis, que muitas delas já existem, mas que às vezes encontram uma resistência, seja na população, seja às vezes até na iniciativa privada, e que precisam, né, ter esse esclarecimento maior, até porque muitas vezes quando nós viajamos para viver essa imersão e essa experiência, nós vamos em lugares que mantêm, né, essa história, mantém essa arte, esse patrimônio. Então, por que não transformar o nosso espaço com esse viés turístico, esse viés de história que fala tanto sobre nós mesmos? Então, é esse processo realmente de parceria entre leis, entre a educação e as pessoas também, né, que precisam aí também irem atrás, né, de conhecer um pouco sobre si mesmos, e às vezes vão descobrir o quanto que isso é importante, né, para nós e para a nossa formação, e no caso de uma destruição, como que isso nos atinge emocionalmente também. Obrigada, professora Poliana Franco, que é pesquisadora e mestre em arquitetura, por bater esse papo com a gente aí sobre a importância da gente preservar a cultura e a história em tempos difíceis, de guerras, de desastres, de conflitos, enfim, a gente tem que ter essa consciência. Obrigada, professora. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço, Bom dia, é um viu? prazer Bom estar feriado. com vocês, para vocês também. Obrigada. Falando em feriado, né, Michele? Ai, bora contar para o pessoal algumas opções que a gente viu que tem aí para o fim de semana, para o feriadão prolongado? Bora lá, então já pega o seu celular aí, tome nota, porque tá recheado, ó. A gente começa falando sobre as artes cênicas. Do dia 8 ao dia 17 de setembro, a companhia Novo Ato realiza o Festona, contando com 15 apresentações teatrais divididas em 7 regiões, 5 nacionais e 2 internacionais. Além disso, estão previstas 11 oficinas, um sarau de poesia, 2 shows, performances e muito mais. Começando às 9 horas da manhã do dia 9 de setembro, o Teatro Novo Ato recebe a oficina de cine-teatro com aparelho celular, sendo ministrada por Jorge Castilho. Já no dia 10, a companhia Mauri de Castro realiza o espetáculo de comédia Várias Faces do Humor, às 7 horas da noite, no mesmo local. Você pode checar a programação completa e ver como retirar o seu ingresso pelo Instagram, @FestonaOficial.
Lembrando que mesmo com os ingressos sendo gratuitos, eles só vão ser validados junto da doação de 1 quilo de alimentos não perecíveis no dia do evento. Então, preste atenção, viu? Pra você não ficar de fora. Tá certo. A gente continua falando de teatro. Agora, uma dica aí para quem tem a garotada também, né? Opção pro final da semana. Olha, sexta-feira, dia 8, a Companhia Teatral UPS celebra a sua trajetória, realizando a estreia do seu mais novo espetáculo, La Máquina. A obra apresenta uma história cheia de cores, diversão e mistérios que destaca a importância da preservação ambiental e do poder da imaginação. Olha que legal, a peça fala de uma menina que tenta recuperar a harmonia do planeta depois que o terrível vilão Atomic começa a destruir a natureza em busca de ganância e poder. Caso você tenha se interessado, o espetáculo está marcado para começar às 7 da noite no Teatro Sesc Centro. Opa, e olha só, domingo, dia 10, ocorre a estreia do mais novo espetáculo da Companhia Teatro do Caixote, Camaleão, Quem Sou Eu? O grupo promete trazer uma experiência única, combinando dança, música e uma narrativa impressionante que conta a história de um camaleão passando por conflitos internos causados pela sua habilidade de mudar a própria cor. Muito interessante, não é não? Então já pode ir anotando aí, porque a apresentação começa às 4 horas da tarde no Teatro Goiânia e você pode garantir o seu ingresso pelo site simpla.com. Ai, eu não consegui deixar de pensar nos chicletes com banana. Eu sou camaleão. Eu fiquei imaginando o camaleão Deu uma mudando de cor aí aqui na cabeça. Ai, olha só, gente. Agora, para os cinéfilos de plantão, ó, fiquem ligados. Tem filme interessante vindo aí. Nesse dia 10, às 3 da tarde, o cinema do Shopping Bougainville recebe a pré-estreia da animação A Ilha dos Ilus. O filme é o primeiro longa-metragem animado produzido em Goiás e conta a história de Pocó, um cachorro que está prestes a nascer, mas é enviado para a família errada. Então, assim, ele tem que voltar para a ilha de onde vem todos os animais antes do seu nascimento. Após a pré-estreia, o filme vai aos cinemas no dia 14 de setembro. Então, se você não conseguir ir nesse domingo, fica tranquilo, porque na semana que vem você já tem outra oportunidade de estar valorizando aí a nossa produção regional. É isso aí, esse filme eu já tive a oportunidade de assistir, ele é lindo, viu? Vale a pena. Ai, tá tão bonitinho, eu gostei Vale a das pena. imagens. Agora, para quem é fã de sertanejo, é aqui do ladinho, ó. Vai acontecer a partir de amanhã o Festival Hidrolândia é Show, que está de volta em sua segunda edição, proporcionando 4 dias de muita música, diversão e também compromisso solidário. O festival, como eu disse, será realizado entre os dias 7 e 10 de setembro no Parque Municipal de Eventos de Hidrolândia. E entre os artistas que animarão a festa estão as duplas Edson e Hudson, João Neto, Frederico e muitos outros. Ficou interessado? Então, olha só, é só escolher o dia e comparecer na bilheteria do evento com 2 quilos de alimentos não perecíveis. Tá fácil, hein, Mi? Tá fácil, 2 quilos de alimentos, bons shows e feriadão aqui aí. do ladinho, Hidrolândia. Fácil. Agora, mais fácil, gente, vai ser você se hidratar nesse minutinho que a gente vai sair de intervalo e já volta, tá? É rapidinho. TBC Debate. 50 milhões de visualizações no YouTube. Está de volta. Porque só existe democracia com debate e liberdade de expressão. Grandes formadores de opinião, frente a frente, para que você tire suas próprias conclusões. Rafael Vasconcelos comanda o TBC Debate, de segunda a sexta, ao meio-dia, com reexibição às 10 da noite. Brasil Central, você em primeiro lugar. Aí galera, eu, Daniel de Paula, chego com você à 1 da tarde com o novo TBC Esporte. E a partir das 18h30, eu e os meninos chegamos com o TBC Esporte segunda edição. Você não pode perder. E as novidades aqui na TV Brasil Central, elas não param. O nosso esporte crescendo cada dia mais, não é, Luquinhas? É isso aí. Domingo, às 20 horas, vem o TBC Esportes. Com muita informação, os gols da rodada, com toda a turma da Brasil Central. Conto com a sua audiência.
Fórmula 200, ao vivo, na TV Brasil Central, nesta sexta e sábado, às 23 horas, temporada 2023, ao vivo, o maior campeonato em circuito de rua do Brasil, exclusivo pela TV Brasil Central, nesta sexta e sábado, às 23 horas, Fórmula 200, na TV Brasil Central. Lavadeira na beira do rio. Olá pessoal, eu sou a cantora Grace Venturini e minha música também toca aqui, na RBC FM. RBC FM 90,1, a rádio de todos os goianos. Nove horas e 37 minutos, o nosso TBC Mais já está de volta e agora para falar de saúde mental. Olha só, cuidar da saúde mental por meio da arte. Esse é o propósito do coletivo Desencuca, que surgiu em 2014. O objetivo é fortalecer uma rede de atendimento psicossocial para melhorar justamente, a cuca aí. Cuca eu tenho, tá dura aqui, Cuca, Então, para a gente conhecer um pouquinho mais desse coletivo, a gente recebe aqui hoje o Jonas Henrique, que há mais de 13 anos está na luta antimanicomial. É isso mesmo? Exatamente. Seja bem-vindo, Jonas. Muito obrigado. Bom dia a vocês e a todos os nossos telespectadores. Como é que surge esse nome Desencuca? Então, a partir do único equipamento de convivência que existiu em Goiânia, que era o Centro de Convivência Cuca Fresca. A gente não tem aqui, dentro do equipamento de saúde, vagas para arteterapeutas, socioeducadores, então todo mundo era contratado. Então, um dado dia lá, parou um caminhão da prefeitura, começou a retirar todos os móveis de lá de dentro com os nossos usuários em atendimento, Isso gerou, claro, além de um dos nossos colaboradores ter sido encontrado um dos nossos pacientes dentro de um poste eletrocutado após esse evento, a gente teve também, dentro dos profissionais, um grande sentimento, a gente demorou a se reunir novamente para conseguir levantar, e a partir disso surgiu o coletivo, para que esse sentimento voltasse e que esse serviço não parasse dentro do município de Goiânia, já que a gente faz ele de forma voluntária e de resiliência, já que a Prefeitura de Goiânia não proporciona uma coisa que é obrigatória por lei aqui dentro do município. Como é que é o trabalho, então? Como é que funciona esse atendimento, esse acolhimento do Desencuca? Atualmente, graças a Deus, a gente tem um apoio já há 10 anos também quase, do mestre alemão e do Bloco Coro de Pau. Então, eles que já têm 20 anos de percussão inclusiva e gratuita aqui no município, eles apoiam o nosso bloco. Então, atualmente, a gente está com 2 formatos disponíveis para a comunidade, na terça e na sexta-feira. Na terça, às 10 da manhã, às 9 da manhã, e na sexta, às 15 horas, o ensaio do Bloco Desencuca, ali atrás do Museu de Antropologia da Faculdade, da UFG, ali na Praça Universitária. E na última sexta-feira do mês, às 14 horas, a gente tem o Cine Clube Desencuca, e a gente traz sempre filmes com pauta dentro da saúde mental, da autopercepção e saúde, que a cada vez mais se agrava aqui no Brasil, e a gente traz a discussão junto aos usuários. Então, nesse momento, são os 2 serviços que o coletivo disponibiliza de forma gratuita para a comunidade. Tem uma sede? Não, na verdade, a gente faz as reuniões nesse espaço que o Museu de Antropologia da UFG disponibiliza para nós. Nesse momento, a gente está começando também algumas parcerias com a musicoterapia, e acredito que vai dar muito certo, e temos muitos projetos aí. Explica para mim um pouquinho, dessa sua luta do meu trava-língua antimanicomial. Sim, olha, gente, Goiânia, em especial no Brasil e também no mundo, tem um papel importante historicamente dentro da luta antimanicomial. Por exemplo, as únicas imagens de eletrochoque gravadas e registradas de forma legal, tanto no Brasil como em vários outros países, foram gravadas aqui em Goiânia, no Adalto Botelho, antes dele fechar. Peraí, as únicas imagens do país aqui de Goiânia? Oficiais, exatamente, oficiais, registradas de forma legal. Então, foram essas
essas imagens registradas aqui em Goiânia, que rodaram não só o Brasil, mas o mundo durante o movimento antimanicomial. Ou seja, né? tratando a deficiência, o problema mental, dando choque nas pessoas. Nessa hora, a gente tem que entender que a classificação dentro da saúde mental, ela mudou muito nos últimos tempos, em especial com as novas classificações do transtorno do espectro autista. Então, antigamente, tudo era classificado como doença mental. As trans estavam, né, jogadas ali. Vulgarmente falando, todo mundo era doido. Todo mundo era, exatamente. Né? As amantes que deveriam ser higienizadas, que tinham ali filhos fora de casamento, muitas vezes eram jogadas dentro de manicômio. Tem o filme como que é o Holocausto Brasileiro, que é baseado no livro. Né? Para quem busca mais conhecer a respeito, é importante, né, tanto assistir e ler o livro O Holocausto Brasileiro, o filme e o livro, como esse documentário que eu havia comentado, que é o Passageiros de Segunda Classe, que é de um cineasta brasiliense, mas que foi gravado com filmes doados da Jaime Câmara, quando ela mudou de colorido para preto e branco. Então, historicamente, realmente é um filme muito importante para a gente da luta antimanicomial. Vocês conseguem facilitar o tratamento para pessoas que apresentam? Exatamente. Acho que a pauta nossa era exatamente, né, mostrar como a arte traz essa percepção em autoestima. Para nós, que somos considerados neurotípicos, né, que não temos nenhuma neuroatipia, a arte já não traz um despertar da consciência, do sentimento, da busca pelo autoconhecimento, da busca pelo autocuidado. Então, para essas pessoas, isso é ainda mais latente. Né? Então, a gente consegue muitas vezes acessar através do teatro ritual e de técnicas já consagradas pela psiquiatria transcultural, pacientes que ficaram ali, às vezes, 30, 40 anos sem falar nenhuma palavra, em estado catatônico. Já existem registros no Brasil de a gente retirar essas pessoas desse estado através da arte, através do teatro. Eu ia te perguntar exatamente isso. Qual o resultado que vocês já têm de concreto quando vocês inserem a arte na vida dessas pessoas? Então, é uma luta, né? Então, assim, nesses 10 anos, a gente, né, vem inserindo a arte da maneira como quando a gente consegue alguma coisa, vem o governo, às vezes, né, troca ali, né, nem sempre a gente consegue dar continuidade. Mas o que a gente percebe é que traz humanidade, traz cidadania para esses pacientes, que muitas vezes estão jogados no nosso estado, num sistema que não tem a última ponta, que é o centro de convivência, né, que a gente está num estado que é medicalizado, que produz as medicações, e a gente tem que estar atento que esses pacientes que deveriam passar por esse processo em alguns anos e estar ali numa manutenção de tratamento, passam na medicalização durante toda a vida, durante todo o tratamento. E isso, a partir de 10 anos, né, passa, do ponto de vista fisiológico, traz graves consequências para esses pacientes. Então, você é contra a existência de manicômio, de tratamento? Todos nós somos contra. Hoje em dia, né, o sistema de saúde mental no Brasil deve ser revisto, em especial depois das novas classificações dentro, né, do transtorno do espectro do autista. Mas, hoje em dia, o sistema que existe para que não exista o manicômio é o do CAPS-3. E o CAPS-3, ele faz acolhimento noturno. E o acolhimento noturno, ele pode ser até de 14 dias. E assim, aqui no nosso município, a gente teve uma resistência grande, até pelos próprios profissionais da saúde, em montar esse equipamento. Mas, graças a Deus, na época, o Ministério deu suporte, a gente teve os percursos formativos da RAPS, e Goiânia foi inserida no eixo de atenção de emergências psiquiátricas, e a gente conseguiu montar alguns equipamentos desse aqui em Goiânia. Né? Ainda existe, sim, o Vacilichu, que estive apoiando agora as emergências de dor, fazendo, né, no leito durante a pandemia. E se você for no Vacilichu, que, gente, é muito claro qual é o espaço favorito dos internos, é o pátio todo pintado por eles. É claro que eles gostam de ficar lá, né, que é o único escape de realidade dura que eles têm ali. Mas né? isso que você e falou, é muito bonito ir lá visitar, viu, acho gente? que a gente tem que ter uma reflexão, assim, você falou que a gente realmente precisa de ferramentas, mas tem pessoas que chegam a pontos, você deu um exemplo de autistas e tudo, hoje a gente já tem mais informações sobre, já sabe que, enfim, tem vários níveis, né, pessoas mais fáceis de lidar, outras com um pouco mais de necessidades, assim, especiais, mas e aquelas pessoas que realmente têm transtornos pesadíssimos, assim, que é difícil de você falar como é que vai conviver em sociedade, porque se você dormir, ela pode, inclusive, acabar com a sua vida. Tem gente que não sabe como lidar com essas situações mais pesadas. O que fazer nesses casos? Então, é estar atento ao universo da pessoa, né? O afeto é o centro do universo, como diria Anísio da Silveira. E a partir do momento que você se disponibiliza de forma consciente a acessar o universo daquela pessoa, você consegue. Eu vou te dar um exemplo. Eu mesmo sou dentista de pessoas com deficiência, né? Tem 5 anos que eu não encaminho ninguém para sedação.
Eu faço tudo com condicionamento, autistas de todas as idades, dentro da metodologia de trabalho deles, que é o método TIT-ABA, ou fora do método. Então, assim, eu consigo acessar, né, com boa vontade, também com essa experiência toda que está dentro do coletivo trouxe para mim, né, essas pessoas e essas famílias, porque muitas vezes o difícil não é acessar e mudar os hábitos do autista, o difícil é você fazer com que a família entenda o universo daquele autista e as limitações dele, os hiperfocos deles, as neurotipias deles. Cada um é um universo, então você tem que estar aberto a isso, senão não precisa nem tentar. Agora, Jonas, como é que quem está assistindo a gente, a população em geral, consegue acessar, então, o atendimento nesse grupo ou até mesmo nas redes públicas? Gente, o Desencuca está aberto tanto aos usuários da saúde mental quanto a toda a população. Todos os nossos serviços que nós disponibilizamos são gratuitos e são feitos de coração. É claro que a gente está nessa luta também política de trazer, né, os direitos dos nossos artesterapeutas, dos nossos artistas para dentro da saúde, mas a gente vai fazer como a gente já faz há 10 anos, de coração. Então, o Desencuca está de coração aberto para receber tanto a máquina da saúde mental, os usuários e os profissionais, quanto também a população em geral. Terça e sexta, todas as semanas lá no Museu de Antropologia. @ Coletivo Desencuca, ali a pessoa também pode pegar mais informações, entrar em contato com você, né? Porque às vezes a pessoa tem um parente, um amigo, um conhecido, não sabe como lidar e vocês vão estar passando essas dicas de como conversar, como acessar, como ajudar. Olha, na verdade, uma cidade do tamanho de Goiânia, né, é muito pouco, né? A gente, às vezes, acontece de pessoas do meu convívio social me procurarem, né, para esse tipo de serviço para parentes, muitas vezes para mãe, para tia, né, a grande maioria das vezes. E a gente fala dos horários que tem disponível e acaba que a pessoa não consegue, além, se não já é parte do nosso, né, do nosso sistema de saúde mental, acaba não comparecendo, ou comparecendo algumas vezes, deixando de comparecer, porque realmente, para uma cidade do tamanho de Goiânia, a gente precisa de muito mais cultura na saúde. Você falou do atendimento para mãe, tias, tal. Vocês atendem também pessoas com Alzheimer, com alguma demência? Sim, com certeza. Essas pessoas são grande parte desses resquícios do manicômio. Então, para aqueles pacientes que ficaram e a família não buscou, quando o Adalto Botelho fechou, foram criadas as residências terapêuticas, que são feitas em parceria da prefeitura com o sistema filantrópico. E essas pessoas que moram lá, em grande maioria, têm essa demência precoce, independente se for Alzheimer ou Parkinson ou qualquer outro diagnóstico. Aí, a grande maioria dos pacientes da saúde mental na rede pública não tem diagnóstico fechado, por falta de recurso humano, técnico, mesmo de neurologista, de psiquiatra. Para fazer o laudo, para avaliar. Exatamente. Antigamente as pessoas com Alzheimer eram chamadas de doido esclerosado, né? Eu sei porque na minha família teve gente que faleceu com Alzheimer e até pouco tempo a família, todo mundo quando ia se referir, tal tia, aquela que morreu, esclerosada, meu avô esclerosado. Não se usa mais, né? Essas nomenclaturas na assim. verdade, é uma coisa... é um acidente neurológico, a esclerose, né? E uma doença grave também, esclerose múltipla, né? Então, assim, a gente está em desuso porque, na verdade, é uma doença específica e não tem nada a ver. Não é? Porque tudo era assim. Minha mãe estava comentando essa semana, ela estava falando isso. Minha filha, a gente falava assim, a pessoa está doido esclerosado, seu avô morreu esclerosado, sua tia-avó, não sei o que, morreu esclerosado. Igual a gente não pode mais usar o termo retardado também, que é muito pejorativo. O mongol, né, também é muito pejorativo, é xenofóbico, né? Então, a gente tem que estar atento, tem tanta mudança, né, Jonas? Agora, para quem está nos acompanhando e quer participar como voluntário, é o mesmo caminho também? Exatamente. A gente agora estamos recebendo vários novos colaboradores, vem sangue novo aí, vem gás novo aí, e a gente está aberto, né? É só entrar lá no Desencuca, seguir a gente, deixar um recadinho lá no feed. A pessoa passa por um treinamento, por alguma Não, processo? É só participar das nossas reuniões, né? Nada substitui a convivência, né? Então, a gente está ali para fazer esse espaço de convivência, de troca, de saberes, de amor, de afeto, né? Então, estando lá, a pessoa vai compreender, com certeza. Legal, Jonas. Bom demais. A gente bateu um papo aqui, então, com o Jonas Henrique, ele que é cirurgião dentista e integrante do coletivo Desencuca. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo Parabéns pela iniciativa do seu trabalho, que exatamente. realmente não é fácil. Ok, gente, muito obrigado. Para mim, graças a Deus, é fácil. Obrigado, Jonas. Obrigado, gente. Agora, Mi, faltando 9 minutos para as 10 da manhã, que tal a gente der uma volta na cidade?
pra gente ver como é que tá esse deixa eu te movimento falar, eu pré-feriado. até mudei minha rota hoje para vir aqui pra TV, porque eu falei assim, vou fazer o caminho de antigamente, aquele do viaduto aqui perto. Rapaz, mas que latada. Não, você sabe que peguei um trânsito. Eu saí de casa, BR parado. Aí eu consegui, por volta, por dentro, não sei o quê, chega aqui na Redenção, o viaduto ali embaixo parado também. Hoje foi dia. Aí eu tive que dar a volta, vim ali pela Unip, olha aí, mas agora T4 com a T63 tá que tranquilo. tranquilidade. Tem um carro, tem até uma moto da CMT ali, não tem uma motinha amarela com guardinha? Mas enfim. A Avenida Jamel Cecílio, saída ali para BR-153, está tranquilo, galera ainda está trabalhando. Parece que tá nublado, né? A gente está aqui fechadinho, mas está bem... Michele, eu acho que só a gente que pegou o movimento quando viemos para cá, viu? Assim, porque, T63 tranquilaça aí no viaduto. Sabe o que é? Porque na história do feriado, acho que o pessoal hoje, sei lá, ficou meio atordoado, todo mundo resolveu, né, fazer bagunça na mesma hora. Michele falou aí do tempo nublado, a gente vê aí imagens do morro Qual que tá a temperatura? Vamos, do garoto Morro do Mendanha, algumas nuvens, agora na capital está 27 graus, com sensação térmica de 28. Tá mais quentinho, porque a gente tá aqui no ar, aqui tá gostoso, fresquinho, né? Mas agora, ultimamente tá fazendo muito calor e tá chovendo fora de hora, você tá observando? Não, ontem caiu uma chuva em vários... Na casa choveu também. Choveu, Guanabara choveu, ali na região do Flamboyant choveu. Agora, quem vai trazer corretamente pra gente os dados e os alertas da Polícia Federal para esse feriadão é ele, o cara bem mais informado desta agência, Gil Bonfim, bom dia. Opa, Ivan, muito bom dia para você, para Michele, um bom dia para você que nos Gil. assiste também. Que é isso, hein? Não é? Você é o cara que sempre traz as informações quentes pra gente. Fiquei lisonjeado agora, hein, Ivan? Olha só, Ivan. O grande número de acidentes ocorridos no último fim de semana nas rodovias federais que cortam o estado acendeu o pisca-alerta para o feriado prolongado da Independência entre amanhã e domingo. No fim de semana passado, a Polícia Rodoviária Federal registrou 25 acidentes com 30 pessoas feridas e uma morte. Agora, neste feriado, somente as BRs 153, 014 e 080, consideradas as principais rodovias federais que cortam o estado, devem receber um fluxo de cerca de 200 mil veículos nos trechos goianos. Isso representa um aumento de quase 30% no movimento dessas estradas. Então, gente, olha só, cuidado. A PRF alerta para que os condutores respeitem os limites de velocidade, evitem ultrapassagem em local proibido, que são as principais causas dos acidentes nas rodovias. Só para se ter uma ideia, no último fim de semana, a Polícia Rodoviária Federal flagrou mais de 1.000 condutores em excesso de velocidade. E atenção, o alerta também serve para as condições do veículo. Gente, é preciso verificar se está tudo ok com limpadores de para-brisa, luzes, faróis e, claro, com os pneus. Exatamente, porque há previsão de chuvas para o feriado em boa parte do estado. Pneus, freios. Tudo, né? A gente faz uma revisão, né? Gente, né? Dá tempo ainda hoje, quarta-feira. Corre aí no seu mecânico de confiança. Corre não, pode ir devagarinho. Não, correr no sentido de... Eu entendi. Mas tá engraçadinho. Mas respeita o limite de velocidade. Olha que o humor do Ivan hoje com a sexta. Melhorou, não melhorou? Melhorou, porque tava bicudinho segunda e terça, hoje ele tá sorrindo à toa, igual nada melhor do que uma quarta com cheiro de sexta, né? Falando em quarta com cheiro de sexta, você vai fazer o que no seu feriado? Pois é, rapaz, trabalhar aqui também. Tá de plantão. A gente está escalado aqui para o plantão, para as notícias, nos informes das rádios Brasil Central AM e RBC FM, aqueles informes. Então você vai ficar em contato com a Polícia Federal aí para saber o movimento. Vamos ficar de olho, né? Ficar ligado aí, sempre em contato com o inspetor Newton Moraes, chefe do setor de comunicação da PRF aqui no estado, ele que sempre
atende a gente muito bem. Querido inspetor Newton. E a gente tem mais notícia, né, Gil? Tô vendo aqui umas coisas interessantes. Pois Conta é, pra a gente vai falar agora, Michele, de oportunidades de trabalho, gente. Olha só, a Organização das Voluntárias de Goiás, a OVG, abriu 48 vagas de emprego temporárias para o cargo de auxiliar de eventos para atuação no Natal do Bem deste ano em Goiânia. A contratação é para o período entre os dias 13 de novembro, agora, e 6 de janeiro de 2024. O local de trabalho é o Centro Cultural Oscar Niemeyer. Os interessados devem ter ensino fundamental completo e realizar a inscrição pelo e-mail Conceical, né, que é o Conceição sem o cedilho e sem o arroba, .fernandes, ovg.org.br. Daqui a pouquinho a nossa produção vai colocar aí também na tela o e-mail para você fazer a inscrição. Tá aí o e-mail. Isso, exatamente. O prazo é até o próximo dia 13. A carga horária é de 30 horas semanais e o salário de R$ 1.355, mais adicional noturno e hora extra. Além das vagas de emprego, a OVG seleciona também comerciantes do ramo alimentício para fazerem parte da Vila Gastronômica do Natal do Bem. A inscrição é pelo mesmo e-mail também, viu, gente? O Natal do Bem é considerado um dos maiores eventos natalinos do Brasil. No ano passado, esse evento recebeu 500 mil de pessoas. 500 mil pessoas passaram pelo Natal do Bem 2022. Que parece que foi ontem, gente. Exatamente. Já estamos falando de Natal de novo. Mas é que são os preparativos, né? Esse pessoal começa a trabalhar antes da montagem ali do evento. As encomendas de árvores, de luzes e tudo já é feito agora, já até foi feito. Deixa passar o Dia das Crianças. Exatamente. Que loucura! Não, mas as grandes empresas, eu nem sabia. Eu estava conversando com uma arquiteta, ela falou, não, no começo do ano já são feitas as encomendas das luzes, essas árvores de grande porte, prefeituras e tudo. O pessoal já encomenda tudo. Gente, mas a gente está num Natal, já está programando o outro. Exatamente, gente. Olha só. O Natal do Bem, ele é marcado por várias apresentações artísticas e culturais, né? Além de decoração luminosa, parada natalina e vilas de Natal, gastronômica e de brinquedos também. Então é um espaço para toda a família. E por enquanto a OVG trabalha aí para selecionar os profissionais que vão atuar na montagem de toda a estrutura do evento. Para quem está desempregado, uma oportunidade de um emprego temporário ali no final do ano. Uma boa oportunidade. Garantir uma ceia melhor, não é? No Exatamente. Natal. Então a gente até aproveita, né, para repetir aqui o e-mail por onde você pode solicitar mais informações. Conceição, sem o cedilha, sem o tio, .fernandes@ovg.org.br. Gente, tá na tela ali. Obrigada, de um ótimo feriado, trabalho, fim de semana para vocês. Gente, bom feriado para vocês, bom descanso, né, para quem é de descanso. Agora, o Gil a gente sabe que vai trabalhar, e você, Michele, vai fazer o quê? Então, eu acho que vou descansar um pouco, mas eu te lembro que sexta-feira tem TBC mais às 9 da manhã, tá? Amanhã não tem, sexta tem, gente, aqui. Você vai descansar só? Eu acho que vou, porque eu tô com uns BOs aí para resolver, literalmente B. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. E você? Eu vou botar as minhas séries e filmes em dia com a minha pipoquinha vai descansar também, tá? Tamo junto, então, ó. Mas sexta-feira, como a Michele disse, a gente tem um programa especial para você aqui na TBC, tá bom? A gente te espera, um bom feriado, divirta-se aí com cuidado, se for pegar a estrada não corra, porque a gente espera você com a gente aqui, viu? É isso, beijo, tchau, tchau, juízo, hein? Tchau, tchau.